Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês este quadrinho, Corpo de Cristo. A capinha dele é bem clarinha, que é da Bea Lema, da editora Comic Zone. Bom, eu não costumo ler livros, HQs de autobiografia, porque não sou muito chegada. Mas esse quadrinho aqui é uma ficção autobiográfica, ou seja, tem traços da vida da autora no seu relacionamento com a mãe, que foi diagnosticada em linhas gerais com uma personalidade de traços de psicopatia, vamos dizer assim, entre delírios, sinestesias, fantasias, tá? Esse foi o motivo, a apresentação, da doença, entre aspas, mental, que gerou meu interesse por estar lendo esse quadrinho, ok? As protagonistas é a Vera e a mãe, que é a Adela, o nome da mãe, tá? Eu não vou contar a história, mas eu vou dar uma lida, para quem nunca ouviu falar do quadrinho, só da sinopse da quarta capa. Eu vou ler só um pedacinho para vocês saberem mais ou menos o que é o quadrinho, tá? Quando Vera era criança, um demônio rondava sua casa, atormentando sua mãe e martelando seus nervos até deixá-la prostrada na cama por dias. E quando enfim o demônio adormecia, era preciso manter silêncio absoluto para não acordá-lo. Entre as sessões de exorcismo com a curandeira e as consultas com o psiquiatra, anos após anos, a superstição se dissipa para dar lugar ao diagnóstico. Então é mais ou menos isso. Ela vai contar o relacionamento dela desde muito pequena com os transtornos mentais da mãe. Ok? Então vamos lá. Bom, como eu não vou contar a história, depois eu mostro algumas imagens, tá, para vocês. Diante da minha experiência, de psicóloga clínica, mais ou menos aí uns 15, 20 anos, eu nunca me deparei com um quadro, dessa gravidade, tá? Eu sei, claro, existem muitos, as colegas aí estão sempre rondando, o transtorno, seja ele qual for. Então, assim, enquanto experiência minha, eu nunca tive, tá? As pessoas tinham, claro, as suas dificuldades, os seus medos, as suas angústias e tal, mas nunca eu, pessoalmente, enquanto psicóloga, me deparei com um quadro assim tão severo e tão grave como o que consta aqui, tá? Bom, vou fazer então alguns comentários, tá? Em toda a história, tá relatada no tratamento da mãe, a dela, que é a dela, em nenhum momento se procurou um tratamento psicológico. A mãe, pelo contexto do transtorno entre delírios e sensações sinestésicas, negócio de estar no corpo, de adormecimento e tal, ela tinha um contexto muito religioso. Então, ela foi primeiramente procurar pessoas ligadas à religião. Na história, um agravante, porque foram pessoas religiosas numa visão muito ortodoxa, muito fechada no quadrado, onde os padrões do mal que ela sentia vinha de fora, na contextualização do demônio, na contextualização religiosa. Então, nada foi visto em termos de sofrimento interno dela, psicológico, primeiro vindo de fora. Não deu certo, só agravou, tá? A psiquiatria, depois, depois de tantos anos, foram para a psiquiatria. A psiquiatria também fechada nos seus protocolos medicamentosos. Não fez nenhuma menção, à ajuda psicológica, o que não quer dizer, que não possa ter havido desordens bioquímicas, tá? Onde o medicamento realmente pode fazer diferença. Não se nega, eu pelo menos, em contexto nenhum de qualquer transtorno, há uma defasagem bioquímica,
Mas não só. A mim, ele é um complemento, ele é um coadjuvante, ele não é o pedestal. E o que foi tratado aqui com a mãe da Vera, praticamente a vida toda, foi a questão química, foi a questão medicamentosa, tá? Bom, é importante ressaltar mais uma vez que eu não acredito no mal que vem de fora. Eu já falei para vocês isso muitas vezes. Aquele demônio possuiu e a pessoa ficou transtornada. Eu acredito sim que as pessoas possam enxergar demônios, figuras, monstros, ter sensações corpóreas, mal-estares e toda aquela coisa toda. Mas a fonte é pela disfunção físico-psíquica. E não por seres mitológicos, alienígenas, espirituais, no caso de demônios, tá? Eu acredito sim, o mal e o bem andam entrelaçados no nosso psiquismo, faz parte da constituição humana. O bem, o mal, né? Essa nossa dualidade, né? De estar sempre quero isso, não quero isso, o bem e o mal também faz parte de um contexto psicológico. Então, esse mal, né, quando ele vem, entre aspas, ele é o fruto desse desequilíbrio psíquico entre essas duas forças. Porque existe um equilíbrio entre o físico, bioquímico e o psicológico. Quando existe um desequilíbrio, vêm os sintomas. E aí os sintomas são esses relatos: pânico, medo, depressão e por aí vai, tá? Mas tudo isso são a fonte disso, é psíquica para mim, tá? Não é de fora, tá? Então, a história da mãe, e tem uma parte aqui que depois a mãe acaba contando um pouco da sua história, foi uma mulher, uma criança muito sofrida pós-guerra, com muitos medos, angústias, incerteza, o pai alcoólatra, violência, então, mas uma mulher do fruto da sua época, ou seja, ela lidou com todas as adversidades desde muito pequena, soterrando as emoções, soterrando o medo, soterrando o pânico, as angústias, e isso foi somando no psiquismo. A energia que ela tinha para ter uma vida saudável, para ter uma vida onde ela pudesse realmente ser ela mesma, usou essa energia para soterrar todas essas emoções ao qual ela não conseguia expressar, ou por falta de instrumentos internos e também, é claro, pela demanda social. E eles foram ficando soterrados, vivos. Eu já cansei de falar isso para vocês. Tudo que a gente soterra em termos de emoções, pensamentos, eles podem ficar muito longos anos soterrados, mas a qualquer momento eles podem explodir. E foi o que aconteceu com a mãe da Vera. Teve uma época na vida dela e que aquela força, aquela energia que estava contida, porque é uma energia viva, aquela energia viva que estava contida, inclusive roubando energia da própria consciência dela do dia a dia, do viver, explode, porque uma hora explode. E aí veio todos os sintomas, todos os transtornos. E aí vai depender de cada contexto. No caso da mãe, como era muito religiosa, foi para o contexto religioso, tá? E eu acho que é isso. O que me chamou a atenção, tá? E aí, assim, pessoal, é só comentário, porque eu não vou contar a história mesmo, tá? É uma história interessante para quem se interessa da parte do psiquismo de uma pessoa, qual o movimento dele e quais são os perigos que se tem quando não se olha para ele, tá? E mais no finalzinho, né, o que me chamou a atenção é que a Vera cresceu, né? Porque começou aí quando ela tinha uns 5, 6 anos, eu acho, ela era muito novinha, e depois quando ela se tornou, e ela foi acompanhando a mãe nesse período todo. Quando ela foi se tornando uma jovem adulta, a mãe foi tendo uma maior liberdade para conversar com a Vera,
porque em nenhum momento ela tinha alguém, ela tinha uma rede de apoio para conversar, para dialogar, porque tudo, o marido chamava ela de louca, não acreditava em nada daquilo que ela falava, que tudo era da cabeça mesmo, mas aquele sentido assim, é bobagem, isso não existe, né? O filho também, que é o mais velho, também achava a mãe louca, quer dizer, ela não teve, e a Vera era muito pequena e foi acompanhando e dava o apoio da forma como ela podia. Mas aí quando a Vera cresceu, ela se tornou, entre aspas, uma confidente dessa mãe. Essa mãe pôde finalmente, depois de longos anos, encontrar alguém que a ouvisse a história dela, ouvisse os sintomas que ela tinha e dar importância. Não falar que eram coisas que não existiam e que ela estava inventando e que aquilo era loucura. Não, a Vera, ela aprendeu a lidar com essas coisas e a respeitar e deixar a mãe falar. É assim, é tipo uma catarse mesmo, né? Mas é que a mãe nunca tinha tido isso. Então, isso melhorou consideravelmente o quadro da mãe. Não que ela tenha se curado, pelo menos não há indício aqui, mas que vamos dizer assim, a família conseguiu viver, a mãe conseguiu ter um pouco mais de qualidade de vida. Inclusive, o pai depois, e aí no contexto mais da Vera também conversando com esse pai, explicando um pouquinho para ele que o caminho não era aquele de ficar desdenhando, de ficar duvidando, de ficar massacrando e tal, mas sim de ouvir. Você não precisa acreditar, entre aspas, mas você precisa respeitar. E era uma coisa que ao longo dos anos ela não teve, nem do filho, nem do marido, e de rede social e de rede psicológica nenhuma, porque ela nunca fez um tratamento psicológico. Entre aspas, ela começou com a filha. E as coisas foram melhorando aos poucos, e o marido também foi deixando aquela postura brucutu dele, né? Foi deixando aquela postura de ignorância e foi tentando ouvi-la sem recriminá-la. Já é um grande passo. Tá? Então essa foi uma das grandes diferenças que eu vi no final da história. E que daí, gente, vem corroborar com o que eu falo sempre. Não é porque eu sou psicóloga, mas é porque eu acredito na força do psiquismo. Eu acredito na força do instrumento psicológico, onde você aprende, né, a ter instrumentos seus internos para que você possa lidar com os seus medos, as suas angústias, as suas fobias. Então, assim, o que faltou, para mim, foi a parte principal, que é o tratamento psicológico. Pelo menos no meu ponto de vista, e aí vocês têm a opinião, direito de ter a opinião que vocês possam divergir, tá? Bom, e só finalizando um pouquinho, antes de eu mostrar algumas imagens, tá? O sofrimento psíquico, seja ele qual for, na minha concepção, deve ser sempre olhado, investigado, compreendido e tratado nas duas realidades: mente, física, bioquímico e psíquica, movimento da dinâmica psíquica, com um bom acompanhamento, se for necessário medicamentoso, por que não? Mas para mim o fundamental é o psicológico. E só gostaria de deixar claro também que eu acredito que a religião, seja ela qual for, quando ela é experienciada de forma saudável, trazendo um conforto, trazendo uma esperança, um alívio, seja em qualquer tipo de sintoma, ela é super válida e necessária quando a pessoa precisa. As minhas ressalvas são em relação a essas religiões fechadas, ortodoxas, a qual vem culpa, vem demônio de fora, vem aonde você não tem a participação sua, você entendeu? É a fé pela fé.
É a fé porque você acredita que algo sobrenatural vai agir no seu caso e você não vai precisar fazer nada. Você só vai esperar. Essa é a minha ressalva. Essa é a minha, que eu acredito que a religião faça aí um grande mal, um grande interdito, tá? Essa cura, né, que vem de fora, para mim isso não existe. Para mim isso é uma grande ilusão, é uma grande falácia. A cura, ela vem de dentro. A cura, ela é da pessoa. É claro que ela pode ter os seus reforços. É claro, tratamento psicológico, se ela tiver uma religião de um contexto legal, saudável, perfeito. Se ela precisar de medicamento, sem problema nenhum. A grande questão é, a pessoa é que precisa se instrumentalizar psiquicamente para sair, seja ou pelo menos melhorar, ou pelo menos ter uma vida com maior qualidade de vida, né? Mas aí o tratamento a mim, tá? É puramente psicológico e humano, não é sobrenatural. Canso de falar isso para vocês e vou estar sempre falando. É humano. A cura, se é que ela existe, ela vem do humano, ela vem do psiquismo, ela vem da dinâmica psíquica que nos governa. E não vem de outra fonte. As outras são apoios. Ok? Bom, pelo menos é o que eu acredito. E aí eu vou mostrar, assim, é um quadrinho. Eu até vou ampliar aqui para eu poder mostrar. Como a mãe era costureira, ela fez, ela fez um desenho assim bem diferente. Vou mostrar aqui alguma coisa bordada, assim, bonita, um bordado bonito, né? Aqui não é muito bordado, aqui ó, né? Aí ela foi contando a história dela, da mãe, assim, figuras assim, um desenho assim bem diferente. Eu não diria que é bonito nem feio, mas é diferente, mas ele é totalmente adequado à história. Ele conta a história assim perfeitamente, tá? Ele só tem um contexto um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é tranquilinho, tá? Olha. Olha que legal, que linda essa imagem. É um bordado, né? Só mais alguma imagem aqui. As últimas não vou mostrar não, só mais uma para vocês terem uma ideia. Ok? Bom, então para quem gosta, para quem se interessa, né, pelo psiquismo humano, para ver o quanto que a gente deve dar valor ao psiquismo humano, quanto que a gente deve dar valor à nossa parte saudável das nossas emoções, quanto a gente tem que olhar para a gente mesmo, quanto a gente tem que valorizar aquilo que passa pela nossa mente, aquilo que nos governa. É um grande quadrinho. Ok? Então eu agradeço e a gente se vê no próximo olhar.